Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Você pode dizer: a alegria que vem do Senhor é a que me fortalece. Esse texto que comumente nós conhecemos, vemos, que a alegria do Senhor é a nossa força. No original ele está escrito assim: a alegria que vem do Senhor é a que me fortalece. E o Adriano, no comecinho do louvor, ele disse: existe algo que o Deus que tem tudo não tem, que é a nossa adoração, a menos que nós entreguemos a Ele. E eu quero te convidar a ficar em pé mais um instante. Nós vamos adorá-lo mais um pouco, porque o ambiente do sobrenatural de Deus, o ambiente da manifestação de Deus, ele é um ambiente de adoração. Deus, ele é um Deus de ambientes, e aonde ele é adorado, onde ele é reverenciado, ele se manifesta. Ao mesmo tempo que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a sua manifestação, a sua presença real, palpável, ela se dá nos lugares onde ele é reverenciado. E hoje você tem essa oportunidade de adorá-lo intensamente. Faça isso, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, te louvamos, Senhor. Nós erguemos a Ti um trono de louvor e adoração neste lugar. Declare esta canção a Ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ele é a nossa força. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do Pai. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Declare mais uma vez: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Somente em Ti, Senhor. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Quantos podem declarar: e se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Somente em Ti, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços, em Teus braços é o meu descanso.
Mergulhe na graça do Senhor neste dia. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. Independentemente da situação que você esteja vivendo hoje, existe um lugar de graça, de misericórdia. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. Recaio em tua graça, Jesus, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. Recaio em tua graça, eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Somente em ti. Em teus braços é o meu Somente em teus braços. Jesus, em teus braços é o meu descanso. Outro lugar. Em teus braços é o meu Declare que Ele é a sua segurança. Ainda que tudo ao nosso redor esteja desfavorável, existe um lugar de cuidado, um lugar de proteção. Em teus braços de amor, em teus braços de amor, eu tenho paz, alegria, condição de te adorar. Em teus braços, Senhor, eu me envolvo. Em teus braços de amor, eu me envolvo. Em teus braços a paz, em teus braços a paz, em teus braços amor, em teus braços de amor, em teus braços de amor. Descanso em ti. Eu descanso em ti, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Tu és o meu alicerce. Recaio de novo em tuas mãos. Declare mais uma vez, recaio. Recaio em tua graça. Sinto o abraço do Pai aonde está. Recaio de novo em tuas, te envolvendo, te abraçando. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Entregue a sua canção a Ele nesta tarde. Recaio em tua graça. Entregue a tua canção de um coração que conhece o amor do teu Pai. Caio de novo. Do Abba, daquele que tem cuidado e guardado e te livrado de todo mal. Recaio em tua graça. Somente você e Deus sabe os lugares por onde você já passou. Somente Ele conhece os lugares onde eu já estive. E somente nós sabemos quão grande graça, quão grande amor nos resgatou.
A palavra diz que o Senhor, Ele nos arrancou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo. Agradeça a Ele, seja grato por cada livramento, por cada provisão, por cada cuidado. Declare teu amor a Ele. Recai em tua graça. Tu és nosso amado. Recaio de novo em tuas mãos. Não há maior amor que o do Pai. Recaio em tua graça. Não há maior amor que o do Pai. Recaio de novo em tuas mãos. E seu passar. A igreja, cante isso, igreja. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Mais uma vez, somente a igreja e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Declare isso para o Pai mais uma vez, essa oração de confiança. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia. Quantos têm aprendido a descansar no cuidado do Pai? Aplaudam, glorifiquem. Te adoramos, Senhor. Tu és exaltado, maravilhoso. Abba, Pai. Abba, Pai. Declaramos que não há outro como Tu. Tu és o nosso Pai de amor. Tu és o nosso Abba. Senhor, Tu és a nossa torre alta. Senhor, Tu és a nossa fortaleza, o nosso lugar de descanso. Senhor, Tu és aquele em quem podemos nos abrigar, e em Ti nós temos um lugar de descanso, um lugar de promessas, um lugar de verdades eternas, onde nós podemos descansar, descansar a nossa mente, descansar o nosso coração, descansar as nossas emoções, aquietar a nossa alma, sabendo que a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós servimos aquele que é todo poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, aquele que é a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que é o cavaleiro no cavalo branco, e que muito em breve virá nos ares, virá nos resgatar, virá nos levar para Ti, Senhor. Nós Te adoramos a Ti, adoramos a Ti. Queremos ver o céu
seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, então me tira o medo que faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Em teus braços Aleluia. Meu descanso. Descansamos em Ti. Em teus braços é o meu descanso. Feche seus olhos por um instante Em teus braços é o e só meu declare isso, só declare isso. descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Exalte ao Senhor, aplauda o nome dEle. Glorifique o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor é bom. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Como que nós os recebemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este é o nosso segundo culto. Tivemos um pela manhã, o segundo agora, e terminando esse tem mais um. Glória a Deus, amém? Queridos, a última frase que nós cantamos agora: eu sou tua casa, tua morada, mude as coisas de lugar. Você tem coragem mesmo de pedir para Deus mudar as coisas de lugar na sua vida? Porque uma vez que você dá essa liberdade, o Senhor Ele vai começar a mudar algumas coisas de lugar, pastor. E muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo a princípio, mas Ele está nos reorganizando.
E nessa reorganização, até mesmo a dor, até mesmo o sofrimento pode fazer parte desse processo de Deus colocar as coisas no lugar. E essa última frase, ela casa muito com o versículo de abertura dessa mensagem. Projetem para a gente, por favor, Oséias capítulo 6. Nós vamos começar por aqui. Queridos, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um pregador de milagres, de cura, de sobrenatural, né? É o que eu amo falar. E hoje, enquanto eu buscava o Senhor para trazer uma palavra, eu senti que não era essa linha que geralmente eu ministro. E o Senhor hoje me trouxe uma palavra mais exortativa para a igreja. E me veio esse texto que nós vamos começar por ele, Oséias capítulo 6. Versículo 1, apenas o versículo 1, que diz assim, vamos ler aqui juntos: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém? Quem fez a ferida? Deus. Quem despedaçou? Deus. Então entenda que nem todo processo de sofrimento na nossa vida tem a ver com o diabo, tem a ver com uma perseguição maligna. Não, muitas vezes é o próprio Senhor que está tirando algumas coisas de lugar. Muitas vezes é o próprio Senhor que está reorganizando aquilo que estava fora do lugar. E Oséias começa dizendo que o Senhor, Ele despedaçou, Ele nos despedaçou. Só que o texto não termina aí. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, ou seja, Ele causou uma dor, mas Ele a ligará. Ele é quem vai curar a própria ferida que Ele gerou. Então entenda, querido, eu preguei esses dias sobre processos, hoje eu não vou falar sobre isso, mas os processos que nós vivemos, eles podem estar vinculados a esse lugar que Deus está organizando coisas na nossa vida. Então talvez você tenha entrado aqui hoje quebrado. E eu falo não só financeiramente, em qualquer área da sua vida. Despedaçado, ferido. Mas existe uma promessa de que aquele que despedaçou, Ele vai o quê? Nos sarar. Aquele que feriu, Ele vai nos curar. Amém? E eu tenho certeza que ao término de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, colocando a nossa vida no lugar, nós seremos melhores do que entramos no processo. Sairemos melhores do que entramos. E eu gosto muito de dar títulos para as minhas ministrações. E o título dessa se chama Os Perdidos. E geralmente quando a gente fala os perdidos, a gente associa ao ímpio, ao gentio, aquele que não conhece o Senhor, aquele para quem devemos ir, devemos anunciar o Evangelho. Porém essa não é uma palavra de missões, não é uma palavra de evangelismo, é uma palavra para a igreja. Então o título, o tema dessa ministração é Os Perdidos dentro da igreja. Os perdidos dentro da igreja. E querido, entenda, o fato de estarmos num hall de membros de uma denominação evangélica não nos torna filhos. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer, olha, pois aqueles que creram foi-lhes dado o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o pré-requisito para que sejamos filhos, discípulos, caminhemos com o Senhor, o primeiro princípio é crer. E nem todos aqueles que estão listados no hall de membro creram verdadeiramente. E é um processo.
Certa vez nós estávamos em um seminário com um pastor bem conhecido no Brasil, e ele trouxe uma estatística que na época foi muito assustadora. Ele trabalha em específico com a área de sexualidade, e ele fez um levantamento durante os seus seminários, durante os seus treinamentos, e ele chegou à conclusão de que no mínimo 40% da liderança, eu não estou falando de membros, mas da liderança, daqueles que desempenhavam algum trabalho, algum papel na igreja, estavam profundamente envolvidos com pornografia. 40% no mínimo. E eu lembro quando eu ouvi essa estatística, foi um número assustador, e eu pensando nisso, como que se dá essa realidade, foi quando o Senhor ministrou essa mensagem, que eu quero repeti-la aqui hoje, e espero que vocês sejam edificados de alguma maneira, em nome de Jesus, amém? Antes de entrar no texto, nós vamos ler hoje o texto, as escrituras a partir do livro de Josué. Eu quero apenas fazer uma breve contextualização de qual era a realidade daquele povo, o que eles estavam vivendo, para que você entenda melhor o que vai acontecer na nossa leitura. Então o livro de Josué, ele se dá às vésperas da entrada da nação de Israel na terra de Canaã. Ou seja, eles estavam no Egito, escravos por tantos anos, e de repente a palavra do Senhor vai dizer que em apenas um só dia, Ele tirou do Egito todos os seus exércitos. Eles eram escravos, mas Deus os via como um exército, como soldados, como guerreiros, como valentes. E o Senhor começa a dirigi-los, a direcioná-los até a terra de Canaã, terra que já havia sido prometida a Abraão, que seria dada à sua descendência. Só que a palavra do Senhor em Gênesis 15, 13 vai dizer que aquele povo que havia ficado ali por tantos anos, Deus havia dito que eles ficariam por 400 anos no deserto, no Egito. Quando eles saem do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas começam a andar naquele deserto, e aquele povo que estava tão cheio de murmuração, tão cheio de pecados, o que Deus precisou fazer com eles? Josué capítulo 5 vai dizer que o Senhor os manteve no deserto até que morressem todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que desobedeciam. Ou seja, um trajeto que era para ser rápido, não era para demorar tanto, até entrarem na terra de Canaã. Demorou 40 anos, não porque Deus não sabia orientar o caminho, mas porque aquele povo de dura cerviz, de coração endurecido, desobedecia a Deus constantemente. E Josué vai dizer que o Senhor precisou mantê-los no deserto até que todos os desobedientes morressem. Ele fala isso aqui, olha. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Então o livro de Josué, ele é escrito às vésperas, eles estavam quase entrando na terra de Canaã. Politicamente, em termos políticos, Canaã se dividia em várias cidades-estados, elas eram divididas, cidades-estados, e cada um tinha o seu próprio governo, e todas estas cidades eram hostis uma contra a outra, havia guerra, havia disputa, e nós sabemos que um reino que não é unido, não subsiste. Essa era a realidade, um brigando com o outro. Moralmente,
O povo de Canaã era um povo depravado. A anarquia, a brutalidade eram comuns. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e a imoralidade sexual. Então o incentivo para todos aqueles cananeus era buscarem a fertilidade, ou seja, terem muitos filhos, independente do tipo de relação. A imoralidade sexual. Também eles cometiam a adoração da serpente e o sacrifício de crianças a Moloque. E esses cananeus, eles entregavam os seus filhos a Moloque por meio de uma estátua de ferro que ficava ardendo em chamas. E para que houvesse mais fertilidade, tanto na vida deles quanto na terra, eles entregavam ao som de muitos tambores para abafar o barulho dos gritos. Eles entregavam os seus filhos dentro daquela estátua, fervendo, e as crianças eram destruídas. Essa era a realidade da terra de Canaã. Era para essa terra que Deus estava levando o povo. Ou seja, o cenário ele estava estabelecido para a conquista da nação de Israel. Um lugar onde havia desunião, onde havia imoralidade, ou seja, onde Deus não era exaltado, onde o Senhor não era entronizado. Estava tudo pronto para que eles tomassem aquela terra. Mas em contrapartida, o povo de Israel estava sem pátria havia mais de 400 anos. E eles tinham vivido em servidão aos faraós egípcios. E depois eles ficaram perambulando sem rumo por 40 anos. Entretanto, embora imperfeitamente, eles buscavam continuar fiéis ao único e verdadeiro Deus. E se apegavam à promessa que ele tinha feito ao antepassado deles, Abraão. Séculos antes, Deus havia prometido transformar Abraão em pai de multidões. Lembra quando o Senhor chama Abraão, fala para ele olhar para o céu, contar as estrelas ou contar a areia do mar, ou seja, coisas impossíveis de se fazer, assim será a sua descendência. E eles se ateram a essa promessa e eles caminhavam rumo àquela terra, crendo nisso, apesar das suas imperfeições. Agora eles estavam prestes a vivenciar o cumprimento dessa promessa. E no capítulo 1 de Josué, Deus já vai dar uma palavra de incentivo a Josué. Disse a ele, eu vou ler esse rapidinho, o maior texto nós vamos ler juntos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Então essa é a palavra que Deus entrega para Josué, logo no começo do capítulo, logo nessa entrada da terra. E o que aconteceu? Josué, a nação de Israel, eles se acostumaram com as vitórias. Eles se acostumaram com o poder sobrenatural de Deus se manifestando. Tanto que no capítulo 5 nós vamos ver aqui, não precisam abrir ainda, no capítulo 6, a queda de Jericó. A palavra vai dizer isso, estudos também dizem isso, que as muralhas de Jericó, elas eram simplesmente intransponíveis, não tinha como passar. Se não fossem abertas por dentro, não havia como passar. E Deus, Ele dá estratégia. Ele dá uma estratégia celestial, de que eles deveriam rodear a cidade por 7 dias, vocês conhecem a história, e no último dia, 7 vezes, e bradar. Gente, que muralha que cai com grito? Naturalmente nenhuma.
foi a própria mão do Senhor, a mesma mão que rasgou o véu de alto a baixo, a mesma mão que fez com que a terra tremesse quando Jesus morreu. Foi a mesma mão que, quando eles gritaram, destruiu as muralhas. E quando essas vitórias maravilhosas aconteciam e eles iam ganhando território na terra de Canaã, na terra que eles herdariam, eles foram se acostumando com essa vitória, porque vitória após vitória eles viam o poder de Deus, eles viam a manifestação de Deus. Pastor Luiz Hermínio, ele fala algo muito interessante. Ele fala: não basta ouvirmos a Deus, precisamos continuar ouvindo a Deus. Abraão ouviu a Deus quando ele pediu Isaac, mas ele precisou continuar ouvindo a Deus para que ele não matasse Isaac, quando Deus disse que não era preciso. Então agora abra sua Bíblia, se você puder, em Josué capítulo 7. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma história bem conhecida, o pecado de Acã. Só que eu quero linkar essa realidade do pecado de Acã com aqueles que estão dentro da igreja hoje, vivendo da mesma forma. Embora estejamos na dispensação da graça do Senhor, o Senhor não mudou. A ordenança do Senhor de que nós devemos ser santos como Ele é santo, Levítico 11:44, ela continua sendo válida, porque Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda, o Pai não muda, o Espírito Santo não muda. Vamos ler, se puder colocar na nova versão, Xande, por favor. Eu não vou me estender muito, então eu vou lendo, já pontuando aqui o texto. As consequências do pecado de Acã, a partir do versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Vamos entender. Logo após a vitória de Jericó, e Deus usava cada uma dessas vitórias para enriquecer o seu povo, porque o Senhor autorizava que eles tomassem os despojos de guerra. Só que com relação a este lugar para onde eles estavam indo, a ordenança foi outra. Deus falou: dali não peguem nada, não peguem nada, porque é tudo consagrado, não peguem nada. E a palavra começa dizendo: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Querido, o primeiro ponto que eu quero apresentar hoje sobre as consequências do pecado de Acã. O pecado oculto de Acã, automaticamente ele significou uma brecha aberta. Uma brecha aberta que resultou em inimizade contra Deus. Então, todas as vezes que há um pecado que não é confessado, e quando eu falo de pecado não confessado, eu não estou falando de algo que nós falhamos hoje, lutando para sermos santos, e nós caímos e nós erramos, mas nos arrependemos. Não é isso. O pecado não confessado é aquele pecado de estimação, é aquele que se arrasta ao longo de anos e anos e anos. Esse pecado não confessado, entenda, querido, ele é sinônimo de uma brecha aberta, de um buraco. E entenda, o inimigo para atacar, ele não precisa de muito.
ele não precisa de muito, ele precisa de uma brecha. Vocês já viram aqueles atiradores de elite? Os snipers? O que eles precisam para mirar o alvo no meio de uma multidão? Eles precisam de apenas um buraquinho, por onde eles podem colocar o cano da arma e olharem pela mira, e eles atingem em qualquer lugar, seja a amplitude que for. Precisa apenas uma brecha. E o pecado oculto, ele abre essa brecha na nossa vida. Porque qual é o padrão do perdão de Deus? O padrão do perdão de Deus é que nós devemos arrepender, confessar e abandonar, deixar. Aquele pecado que não é arrependido, confessado e abandonado, ele continua permitindo essa brecha para que o inimigo nos ataque. E ele precisa de algo pequeno, algo bem pequeno. Então, o primeiro ponto, o pecado oculto significa uma brecha aberta. E aqui diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não foi apenas contra Acã. Deus sabia quem havia pecado. Mas a ira do Senhor acendeu-se contra todo o corpo, contra todo o povo, por causa de um. Vamos continuar, versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai é o nome dessa cidade onde eles iriam batalhar. E já é um nome bem sugestivo, né? Ai seria a cidade de uma grande derrota para eles. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Entenda. Josué manda um grupo de homens na função de espiões olharem a terra. E eles olham e falam: olha, é um povo pequeno, não é muita gente, não vamos cansar todo o exército. Manda aí 2, 3 mil homens, vai ser suficiente. Querido, o que eu aprendo aqui? Que quando nós estamos numa condição de pecado oculto, nós vamos passar a ter limitação de poder em batalhas espirituais e nas situações da vida. Por quê? Porque pela análise correta desses espiões, 2 a 3 mil homens eram suficientes. Eles já estavam tendo experiência, eles já tinham experiência na batalha. Era suficiente. Só que nós vamos continuar lendo e vocês vão ver que quando a nação de Israel entra em Ai, eles levam literalmente uma coça. Uma coça. Por quê? Porque houve uma limitação do poder em batalhas espirituais, por conta de um pecado não arrependido, não confessado e não abandonado. Quantos estão comigo? Além disso, terceiro ponto, nós passamos a subestimar o nosso inimigo. Você precisa entender algo. Você precisa entender algo. O diabo é derrotado, está com os dias contados e já tem um destino certo, que é o lago de fogo e de enxofre. Mas, por enquanto, ele tem uma medida de poder e de autorização dada por Deus, e ele faz uso dessa medida.
E quando nós estamos nessa situação, nessa condição de Acã, nós passamos a subestimar o inimigo. Não vai tocar. Não vai fazer. Querido, quantas vezes nós já vimos histórias de pessoas que foram tentar expulsar demônios, de pessoas que estavam ali possessas, mas essas que foram estavam despreparadas, não estavam vivendo uma vida de santidade, não estavam vivendo uma vida de busca, de integridade. Queridos, uma das minhas funções ministeriais é trazer a consciência para cada discípulo de Jesus que ele carrega poder e autoridade, porque é isso que Jesus entregou aos seus discípulos. Mas para que esse poder e essa autoridade eles alcancem o propósito para o qual eles foram dados, existe um pré-requisito de uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. E quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que foram tentar usar o nome de Jesus para expulsar demônios e apanharam, ou foram acusadas, pecados vieram à tona, a partir daquele momento que a pessoa tentou fazer aquilo. Por quê? Porque ela passou a subestimar o poder do inimigo. Então entenda, você não precisa ter medo do diabo, ele é derrotado, amém? Pastor Luiz Hermínio fala que quando você recebe Jesus, você recebe também um diabo derrotado. Isso é verdade, só que você também não deve subestimá-lo, porque se houver brecha, haverá um ponto de ataque, e ele pode te acertar. Quantos estão comigo? Vamos continuar, a partir do versículo 4 agora. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles, dos israelitas. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. A minha pergunta é: era para ter sido assim? Era para ter sido assim? Lembra da palavra do Senhor para Josué no capítulo 1, acabei de ler. O Senhor disse: ninguém poderá resisti-los. E por que agora aquilo que Deus falou parece que não está funcionando? 36 morreram, tiveram uma baixa de 36 soldados. Tiveram que sair fugidos. Isso nunca havia acontecido com eles. E isso foi logo após uma grande vitória em Jericó. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que as grandes vitórias de Deus na nossa vida, elas são uma bênção, mas elas podem ser perigosas. Por quê? Porque quando Deus nos dá uma grande vitória, a nossa tendência, depois de um tempo prolongado de oração, de jejum, de busca da palavra, para alcançar aquilo, a nossa tendência natural é o quê? Baixar a guarda. E quando nós baixamos a guarda, estamos suscetíveis a esse ataque. Versículo 6: Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Querido, quarto ponto, o que houve aqui? Houve uma retaliação. Na EBM nós temos falado sobre batalha espiritual, e você precisa entender uma diferença importante da batalha espiritual. Toda ação espiritual vai gerar uma reação. Existe uma lei de Newton, se eu não me engano, um físico, Newton, a terceira ou a segunda lei, que ele fala que toda força que é aplicada,
contra algo, ela vai gerar uma força de igual intensidade, só que no sentido contrário. Até a ciência falando isso. O que significa? Você vai contra o inferno vem contra você. É normal. É normal. Porém, nós não somos daqueles que retrocedem, que colocam a mão no arado e olham para trás. Então, toda batalha espiritual, querido, ela vai ter como consequência uma resistência, um contra-ataque. Pastor Luiz Hermínio chama isso de colisão, é o nome que ele dá. Porque você está indo e tem gente vindo no sentido contrário. Mas a retaliação é quando o inimigo consegue atingir. Ela vai além da resistência, ela vai além da colisão, do contra-ataque. É quando ele derruba, é quando ele atinge por conta de alguma brecha. Então o que eu entendo aqui? Que nessa situação houve uma retaliação física e espiritual. Vergonha, derrota, desânimo. Todo o povo que tinha uma promessa maravilhosa e estava prestes a herdar aquela terra, a tomar aquela terra, agora eles se viam desanimados. Desanimados. Josué, na verdade, como líder, não estava entendendo o que acontecia. Mas ele rasgou suas vestes e ele foi ao chão. Versículo 7. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Observe que agora Josué começou a questionar a Deus. Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Josué entrou na murmuração, atingido, enfraquecido por algo que ele não havia pessoalmente cometido. Estão entendendo a seriedade? Vamos continuar. Versículo 8. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus, e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Querido, olhando para esse Josué dos versículos 7, 8 e 9, não parece o mesmo Josué de capítulo 1, para qual Deus falou: seja forte, corajoso, estarei com vocês, ninguém poderá lhes resistir. Não parece o mesmo Josué que havia liderado o movimento que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Por quê? Porque havia pecado oculto. Pecado não arrependido, pecado não confessado, pecado não abandonado. Quantos estão comigo? Então entenda, quinto ponto da consequência do pecado de Acã: essa posição em que eles estavam traz desespero, paralisia espiritual e perda de foco. Josué estava desesperado agora. Espiritualmente ele estava paralisado. Querido, a palavra de Deus diz que se o inimigo ele vem contra nós por um caminho, por 7 ele deve fugir. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entenda, a porta não sai andando, a porta fica parada. Então quem que está avançando contra as portas do inferno? É a igreja. Só que essa situação de pecado coloca o ser humano em uma paralisia espiritual. É como se ele soubesse o que ele tem que fazer, mas ele não consegue.
É como se ele soubesse que ele tem que profetizar, porque tudo é gerado pela palavra. Provérbios 18, 21 vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, Deus criou todas as coisas por meio daquilo que Ele falou. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja e ouve. Disse Deus, haja e ouve. Só que quando estamos nessa situação de Acã, é como se houvesse uma mordaça espiritual, em que você sabe que você tem que resistir, tem que profetizar, tem que declarar, mas não consegue por conta da paralisia espiritual. Aliado a isso, existe a perda de foco. No capítulo 1, Josué tinha uma palavra muito clara. A palavra era: vocês herdarão essa terra, ninguém poderá resisti-los. Agora Josué havia perdido o foco. Ele estava dizendo: foi para nós morrermos que o Senhor trouxe. Antes tivéssemos ficado lá, teria sido melhor. Ou seja, querido, a mesma murmuração que houve naqueles 2 milhões de pessoas que estavam no deserto, dos quais todos morreram e só sobrou Josué e Caleb. Josué agora está repetindo a murmuração, por conta dessa paralisia espiritual. Entenda, querido, na minha e na sua vida, quando nós não identificamos aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido, nós corremos o risco de entrarmos nesse lugar de murmuração. É por isso que eu perguntei no começo: vocês têm mesmo coragem de cantar "mude as coisas de lugar", como nós cantamos? Porque ao cantar, ao declarar, se houver verdade nisso, Deus Ele vai fazer. Só que quando Ele começar a mudar as coisas de lugar, quando Ele começar a alinhar a nossa vida, qual vai ser a nossa reação? Josué recorreu à murmuração. Vamos continuar. Versículo 10. O Senhor disse a Josué, agora Deus vai falar. Agora o Senhor Deus vai responder a Josué depois de tudo aquilo que ele vomitou diante de Deus. O Senhor disse: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Quem que havia pecado? Acã. O que Deus disse? Israel pecou. O corpo pecou. O povo pecou. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de todas as coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Deus havia prometido que eles não seriam resistidos, ninguém poderá lhes resistir. Agora, por conta do pecado de Acã, o Senhor diz: Israel tornou-se merecedor da sua destruição. E olha que sentença terrível: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então entenda, querido, o pecado não arrependido, não confessado e não abandonado, ele traz o distanciamento de Deus, ele traz a paralisia espiritual. O Senhor está declarando que ele estaria longe da nação de Israel. Versículo 13: vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem.
Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. O que eu aprendo aqui, querido? Que uma vez que Deus ele dá oportunidade para o arrependimento, para a confissão e para o abandono desse pecado, caso isso não aconteça, como não aconteceu com Acã, vai haver a exposição do pecado. Aqui Deus está dizendo: se preparem, porque amanhã eu vou chamar tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem, até que aquele que pecou seja exposto. Entenda, o Senhor está dizendo que o motivo de grande destruição era porque havia coisas consagradas que deveriam ter sido destruídas e não mantidas. E por que muitas vezes nós queremos manter na nossa vida, sejam coisas, sejam relacionamentos, seja o que for, aquilo que o Senhor já disse claramente, que para essa nova estação, que para esse novo momento, aquilo não faz parte mais. E quando nós nos agarramos a essas coisas, nós entramos num lugar de perigo. Por isso, é tão necessário ouvir a Deus e continuar ouvindo a Deus. Amém? Quantos estão comigo? Próximo versículo, estamos quase finalizando. Versículo 15. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. 8º ponto é a punição. Hoje eu não acredito que o Senhor vai fazer abrir um buraco aqui. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai tratar. Ele vai tratar. E querido, depois você pode continuar lendo o restante do texto. Vai até o versículo 26, eu não vou ler por questão do tempo. Mas você vai ver que Deus chamou tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem, até que chegou a Acã. E qual foi o término da vida de Acã? Por conta daquilo que ele havia feito, a palavra vai dizer que ele foi apedrejado. Não apenas ele, mas toda a sua família, tudo que ele tinha, eles foram levados e queimados. Coisa terrível, né? Coisa terrível. Eu vou ler só esse versículo aqui para vocês. Olha só, o último versículo. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Então qual foi o término da vida de Acã? Ele morreu apedrejado, queimado. Houve a vergonha pública depois da punição. Houve a punição, a vergonha pública e por fim a destruição de vidas, ministérios, famílias, sonhos e projetos. Então entenda, querido, quando nós não abrimos mão daquilo que não faz parte mais da nova vida em Cristo, nós não estamos apenas colocando a nossa vida em jogo, mas a vida da família, os sonhos, os projetos, tudo isso. Acabou tudo com Acã. Para finalizar, o último versículo, Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Acã não confessou, Acã não abandonou, mas o Senhor, Ele nos dá diariamente a oportunidade do conserto.
a oportunidade do conserto. 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Eu sei que é uma palavra forte. Eu também não queria ter pregado sobre isso. Eu queria ter falado de milagre, de cura, de poder, de autoridade. Mas essa tem sido a realidade dentro da igreja de Cristo. Os perdidos dentro da igreja. Aqueles que vivem como se Jesus não fosse voltar. Aqueles que vivem uma vida de aparência. Uma vida cristã de aparência. E que estão sofrendo consequências por não abandonarem pecados que já deveriam ter sido lançados fora há muito tempo. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você. Nós precisamos finalizar. Mas eu quero, antes de finalizar com essa última oração, fazer uma pergunta. Se há alguém aqui nesta noite que nunca confessou Jesus como Senhor e seu Salvador, e gostaria de fazer isso nessa noite, diante da exposição da palavra do Senhor, que você saia, venha aqui à frente, não tenha vergonha. E caso haja alguém aqui que reconhece: Senhor, eu preciso me consertar contigo, eu não tenho vivido a vida da maneira que o Senhor quer, e hoje eu quero fechar todas as brechas, eu quero abandonar o pecado, eu quero me render a Ti por completo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não é motivo de vergonha, é motivo de honra quando nós nos consertamos com o Senhor. Se houver alguém, vem aqui rapidamente, eu quero orar por você. Amém, não há ninguém. Então vamos orar, agradecer. Não se esqueça dos pães do SOS. Abençoe a obra do Senhor. Temos alguém? Glória a Deus. Pastores, por favor, vamos orar por ele. Podem vir, fique à vontade. Pastor Rosemar, se quiser auxiliar. Se houver mais alguém, vem aqui rapidamente, queridos. Diante dessa palavra, é uma palavra de conserto. Vamos orar por ele, vamos orar por nós e vamos finalizar adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que não volta vazia. Senhor, sabemos, Pai, que a tua palavra ela é poderosa. Senhor, ela é eficaz. Senhor, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, e nesta noite nós nos arrependemos. Senhor, nós estamos dispostos a abrirmos mão de tudo aquilo que tenta nos prender ao velho homem, a uma vida de pecado. Senhor, e nós declaramos que queremos viver os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida. Senhor, lavados, redimidos, Senhor, comprados por tão precioso sangue. Nós te louvamos pela obra salvadora, Senhor, que houve na cruz. Senhor, pelo teu sacrifício, pela morte, ressurreição, pela vida, pela oportunidade de conserto, Senhor, de perdão dos pecados. E que cada dia, Senhor, nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Ti, porque não há nada melhor, não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. E eu assim quero nós nos ser a encerramos. sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença,
hoje livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Sai aplaudindo, glorificando o Senhor. Me libertou a tua